Bom dia, e como que vocês têm passado? Eu vou compartilhar aqui rápido, dando sequência lá ao estudo dos 7 ciclos da nossa vida, um resumo rápido do livro de Levítico, tá? Capítulo 25 e 26, onde o Senhor ele nos orienta a guardar o sábado. Quando eu falo a respeito de guardar o sábado de anos, o sábado da terra, né, o ano sabático, não estou judaizando, né? Isso é um ciclo e são princípios, né? Não quer dizer que você vai guardar sábado, que você vai se tornar aí, né, vai se tornar uma doutrina e você vai ter que guardar o sábado. Não é nada disso, tá? Eu estou usando esse princípio, que esse princípio ele existe segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e depois não começa de novo, né? O que você faz durante esses dias? Você não tem uma atitude diferente para cada dia? Segunda-feira não é o dia que você está começando a trabalhar, sábado ou domingo, na maioria das vezes, as pessoas não estão descansando. É comportamento, tá? Não tem nada a ver com doutrina. Mas existe um fundamento nesse ensinamento, e esse fundamento que eu quero compartilhar com os irmãos. E eu tenho alguns testemunhos para falar sobre isso. Porque quando a gente aprende a guardar, aprende a entender, guardar não, mas a entender esse ciclo, a gente se posiciona melhor. Vou compartilhar algo rápido. Eu estava refazendo as áreas da minha vida dentro da ferramenta que eu tenho. É uma ferramenta do Excel. Eu vou estar compartilhando aqui depois que a gente concluir os estudos, aonde você coloca o nome, né? Descreve a área da sua vida, descreve a data que você começou aquela área, e aí essa ferramenta já vai te dar o resultado. Qual ano você está, por exemplo? Estou no ano da perseverança. E eu achei interessante porque é o seguinte, há 2 anos atrás eu passei uma crise muito grande no meu casamento, né? Uma crise familiar, foi quando eu parei o ministério. E aí quando eu comecei a procurar, estudar e ter acesso a essas informações, eu lancei e dentro do meu casamento, o ano que eu estava vivendo naquele momento de crise era o ano da perseverança. Olha como é interessante. E aí eu aprendi que eu tinha que perseverar. E a partir do ano da perseverança vem o que? O exponencial, né, que é o sexto, e depois o 7º ano, que é o descanso, o desfrute. E eu vou te dizer que esses últimos 2 anos do meu casamento foi algo sensacional, tá? A gente teve uma mudança, né, gigantesca no nosso relacionamento. E aí eu entendo isso. E o que acontece? O próximo ano é o ano do aprendizado, vai reiniciar o ciclo. Aí eu sei que eu tenho que aprender mais sobre a minha esposa, aprender mais sobre a vontade de Deus para a família. Eu sei que eu tenho que aprender. Então, cada época eu vou me comportar de um jeito, entendeu? Por isso que é importante aprender sobre os 7 ciclos. Um outro exemplo que eu quero trazer para vocês é o seguinte. O Fábio Henrique começou a escalar em 2016, tá? Em 2016 ele começou, março de 2016 ele começou a escalar de verdade. Foi quando ele deixou o karatê, outubro de 2016 ele começou a escalar. Foi quando ele deixou o karatê e falou que queria se dedicar mais à escalada. E aí lançando, né, dentro dessa ferramenta que eu vou compartilhar com vocês, ele estaria vivendo hoje, dentro da área da escalada, da área esportiva, ele estaria vivendo o ano da oportunidade. E olha que interessante, esse ano veio um amigo, né, um conhecido, um grande amigo meu, ele veio ficar aqui na minha casa, escalador, e ele está fazendo doutorado em educação física em Portugal. E aí eu pedi para ele se ele poderia fazer uma planilha de treino para o Fábio Henrique, para ele poder treinar, né, focado, com um acompanhamento técnico, profissional. Ele é jovem ainda, está muito dedicado nos treinos. E ele se dispôs de primeira mão, já
fez as avaliações e tal, eu estou começando a montar a planilha dele. Ele tá. Aí ontem ele me mandou uma mensagem que ele conseguiu um profissional, e esse profissional na área de educação física está fazendo mestrado, e ele é o técnico da seleção brasileira de atletismo. E ele vai colaborar na elaboração da planilha do Fábio. E é interessante, ele está vivendo dentro do esporte o ano da oportunidade. Interessante isso, né? Então, essa ferramenta ela não vai mudar a sua vida, tá? Não tem nada místico nisso. O que vai acontecer é que você vai compreender o momento que você está vivendo nas diferentes áreas da sua vida, é só isso, tá? Eu não mistifico a palavra, mas Deus ele nos dá o tempo do discernimento, ele nos dá ferramentas para a gente compreender. Às vezes você está passando um momento no seu casamento que você não vai entender, entendeu? Às vezes você está passando um momento na sua vida financeira, às vezes você está, um exemplo, às vezes você está passando um momento de perseverança na sua vida financeira, você não vai entender, né? Eu tenho outras áreas da minha vida que eu poderia compartilhar, que eu compreendi como eu devo me posicionar diante delas, através dessa ferramenta. Então, esse estudo que eu estou compartilhando com os irmãos é para abençoar a vida dos irmãos, entendeu? É para que a gente tenha uma compreensão melhor do momento e do tempo que nós estamos vivendo dentro das diferentes áreas da nossa vida. Tá ok? Então, por isso que eu pedi, leia lá Levítico, tá? Levítico 25, diz assim, ó, guarda no seu coração. Disse o Senhor a Moisés no Monte Sinai: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando tiveres entrado na terra que eu vos dou, a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semeará a tua terra, e 6 anos podará a tua vinha, e colherá do seu fruto. Porém, no 7º ano, a terra terá o seu sábado de descanso, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo da tua seara, não podará, não colherá. Ano de descanso solene será para a terra. Mas o fruto da terra, no seu descanso, vos será por alimento. A ti, ao teu servo, à tua serva, ao teu empregado, ao estrangeiro que peregrina contigo, como também o teu gado e aos animais que estão na tua terra. Todos os seus produtos servirão de alimento, certo? Então é uma ordenança que Deus manda, né, para Moisés orientar o povo a guardar o ano sabático da terra, tá? Então a terra ela ia produzir durante 6 anos e durante um ano ela ia descansar. Você vai ver que é interessante que Deus, ele, quando o povo de Deus, né, os israelitas, eles ficaram no cativeiro babilônico por 70 anos, você vai ver que eles deram descanso à terra. Foi porque eles não haviam colocado esse preceito em prática. Olha só que interessante. No mesmo capítulo, ainda no versículo 25, no capítulo 25, a partir do versículo 18, Moisés vai falar assim, ó: Ninguém defraude o teu próximo, mas tema a Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Observai os meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os, e assim habitareis seguros na terra. Então a terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, prosperidade, e nela habitareis seguros. Se disserdes que comeremos no 7º ano, visto que não havemos de semear nem colher do nosso produto, eu enviarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. No 8º ano semeareis e comereis da colheita anterior, até o 9º ano, até que venha a colheita nova, comereis da antiga. A terra não será vendida perpetuamente, porque a terra é minha, vós estáis comigo, como estrangeiros e peregrinos. Olha que interessante, Deus fala que no ano do exponencial, 6º ano, a terra produz por 3 anos, né? Produz para o 6º, produz para o 7º, que é o descanso, e produz para o 8º, que é o tempo de semear, esperar nascer, para colher. Então ainda ia demorar. Então a terra produz por 3 anos. O exponencial é o tempo que você dá uma guinada na sua vida, entendeu?
E aí a gente vai ver um resumo. Lá no capítulo 26 de Levítico, Deus vai falar assim, ó, versículo 2: guardareis os meus sábados, né? Não existe só o sábado semanal, né? Depois vocês vão ver também sobre o ano do jubileu, né? Que é o 70 vezes 7, o 7 vezes 7, perdão, né? Que é o sábado do 7, que vai dar 49 anos. Cada 49 anos era o tempo da alforria, vamos dizer assim, da redenção, né? Onde os escravos eram libertos e a terra era devolvida aos seus antigos donos. Então ele fala assim no versículo 22, no versículo 2 do capítulo 6, me perdoem. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. A debulha estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. E comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Darei paz na terra, e dominareis seguros, sem que ninguém vos perturbe. Farei desaparecer da terra os animais nocivos, e pela vossa terra não passará a espada. Perseguireis os vossos inimigos, que cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 de vós perseguirão a 10.000. E os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Olharei para vós, e vos farei frutificar, e vos multiplicareis, e confirmareis a minha aliança convosco. E estareis comendo ainda da colheita velha, quando lançardes fora a velha, para dar lugar à nova. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei no meio de vós, e serei vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Olha que tremendo, essa é a promessa para quem guarda os sábados. Os sábados, não o sábado em si, mas que entende os tempos. Entende? Você está compreendendo a profundidade disso? Não quer dizer que você vai agora entrar numa doutrina de guardar o sábado, mas você vai compreender o tempo, entendeu? E isso vai te trazer prosperidade, porque imagina que você está vivendo um tempo de aprendizado, né? Você está em alguma determinada área da sua vida, você está vivendo o tempo do aprendizado. E você está se comportando como se estivesse vivendo o tempo da perseverança. Entendeu? Você está fora do contexto. Você está agindo de um jeito, sendo que o tempo está te levando para outro. É tempo de estudar, é tempo de aprender, e você está vivendo, né, perseverando, labutando, entendeu? E Deus ele também vai falar sobre o castigo que ele vai trazer quando a gente não guarda. Olha para você ver por que o povo foi parar no cativeiro. Olha que interessante, ó. E se rejeitares os meus estatutos, e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, e assim violar a minha aliança, então eu vos farei isso. Porei sobre vós o terror, a tísica e a febre, que consome os olhos e esgotam a vida. Em vão semeareis a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Voltar-me-ei contra vós, e sereis ferido diante de vossos inimigos. Os que vos odeiam dominarão sobre vós, e fugireis sem que ninguém vos persiga. Se depois de tudo isso não me ouvirdes, eu vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Né? Olha só. Ele ainda vai falar lá no versículo 32, ó, do capítulo 26 de Levítico. Olha o que Deus fala. Assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. Espalhar-vos-ei por entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades ficarão desertas. Então a terra folgará nos meus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estarei na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo a terra descansará e folgará dos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará,
porque não descansou nos sábados quando habitavam nela. Olha como isso é forte. O povo foi para o cativeiro, meu amigo, porque não deu descanso à terra. Você compreende isso? Muitas coisas nas nossas vidas acontecem porque a gente não entende os princípios da palavra de Deus, tá? Princípios que são aplicáveis. Existem interpretações que geram doutrinas e existem princípios que são fundamentais. São coisas completamente diferentes. Então esse estudo ele se baseia nisso, tá? Eu vou falar no próximo estudo a respeito do ano do aprendizado. O primeiro ano, tá? Aprendizado, depois serviço, aliança, oportunidade, perseverança, exponencial e descanso, ou desfrute, tá? Eu vou me acostumar a falar sobre desfrute porque a tradução é correta do hebraico para descanso é desfrute, tá? Quando Deus, só para encerrar, quando Deus criou todas as coisas, ele desfrutou com Adão no 7º dia, por isso ele criou Adão, tá? Então Deus ele nos convida para desfrutar com ele. Isso é tremendo a gente entender isso, tá? Deus nos convida para desfrutar, não é para descansar, é para desfrutar. Por isso que Jesus ele teve que vir para ensinar para o povo de Deus o que significa o sábado. Por isso que ele fala que ele é maior que o sábado. Desfruta com o Senhor, ele tem bênçãos a derramar sobre a sua vida. Amém? Fica na paz.